Da cidade de Barra Velha para a cidade de Gaspar. Hoje nosso papo é com o consultor Laércio Atti. Ele que é paulista, mas escolheu Santa Catarina para viver, cara. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Obrigado, Alain. Estamos aqui já há um bom tempo, já. Santa Catarina já mais de 25 anos e agora escolhemos também Barra Velha para estar morando. Pois é, né, cara? Barra Velha é sensacional, cara. Tem aquele CD da Havan também ali, né, cara? Tem. Tá, a cidade que está crescendo muito, está tendo um boom econômico muito grande, mas ainda é uma cidade praiana, pitoresca, assim, né? Você escolheu uma região boa para morar ali, né, cara? É, eu estava em Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú tá muita loucura, né? Ainda mais nesse período, né? Não a gente consegue, está gravando aqui, pessoal, no mês de novembro, então Balneário Camboriú está se preparando para receber os turistas. E a entrada e saída ali de Balneário está muito trancada, aquela parte de Itajaí. Sim. Então escolhemos Barra Velha, que ficam perto do mar ainda. Sim. E é mais confortável. Pessoal, o Laércio, ele é consultor financeiro, especialista em gestão financeira e controladoria. E ele tem uma frase bem legal, eu quero explorar essa frase aqui do teu Instagram. Há multidões em mim. Na mesa de minha alma sentam-se muitos e eu sou todos eles. É isso. Interpreta essa frase aí pra mim, cara, que me chamou a atenção. É que eu fujo um pouco do convencional, né? O pessoal acha que o pessoal que trabalha com finanças é muito certo, é muito caxias, metódico. E eu gosto de fazer muitas coisas. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu procuro aprender uma coisa nova todo ano. Então, porra, você fez um balanço em casa? Pô? Fiz um balanço. Ele estava me mostrando agora aqui no celular dele. Fez um balanço enorme na casa dele. Parabéns. Faço. Então, eu tento aprender uma coisa nova todo ano. Então, minha esposa ainda brinca, putz, cada hora você está com uma mania diferente. Mas é isso, eu acho que esse é o espírito de viver. A gente está aqui para aprender coisas diferentes, conviver com pessoas diferentes, tribos diferentes. Claro. O que me chamou a atenção no Laércio é que ele é muito jovem, tem apenas 46 anos, mas já tem uma estrada, uma expertise muito grande. Foi colaborador da Dudalina durante muito tempo, né? Sim. Dali eu acredito que foi uma grande aula para você, um grande aprendizado, né? A Dudalina foi uma fase muito boa na minha vida. A gente pegou o boom da Dudalina, a abertura de varejo, a expansão e toda aquela boa fase que a Dudalina teve. Então a gente teve que trabalhar bastante e a metodologia de trabalho lá era excelente. O que toda a diretoria e toda a gestão focava no alto grau de governança da empresa e transformou a empresa no que a empresa virou, né? Aquele sucesso que foi. Exato. Que é, né? Um sucesso, uma potência aqui da nossa região. A gente vai falar de lado profissional daqui a pouco. Eu quero agora... Tá bom. Eu sei que tu é torcedor do Corinthians, cara. Corintiano, né? Como todo bom paulista. Você nasceu em que região de São Paulo? Eu nasci numa cidade litorânea chamada Ilhabela. Ilhabela, porra. Quem não conhece Ilhabela? Tu tem cara de surfista. Não. Essa é uma das grandes frustrações da minha vida. Porra, sério? Tu não surfou, não aprendi a surfar, Pô, eu vim do Amazonas, surfava lá no Santinho, cara, lá no norte da ilha. Mas a família do meu pai, a família toda é lá do Tatuapé, da região ali da Moca, né, daquela área toda ali. Eu quero que tu me conte uma história tua, porque, porra, a Ilhabela é sensacional, né, cara? Ilhabela... Como é que foi tua infância lá? Tem histórias boas, cara? Tem histórias boas. Ilhabela, eu sou, como você falou, né, já estou um pouquinho mais velho, 46 anos. Sai daí. Na época, Ilhabela tinha bem pouca... fora de temporada, assim, tinha muito pouco movimento, né? Então a Ilhabela era o nosso grande jardim, né? Então nós, desde acampamentos, bagunça, e tudo que um adolescente pode fazer numa ilha. Uhum. Então a gente podia andar de moto dentro da areia da praia, trilha, as primeiras... Eu tinha uma passagem muito bacana, que eu tinha um amigo que tinha uma oficina de Jeep. Ele consertava Jeep, esses Jeeps Williams 4x4. Sim. E a gente tem uma praia lá chamada Praia do Castelhanos, que
nós só dava para chegar lá de 4x4. Então, no final de semana, ele falava, vamos ganhar um dinheiro, Lércio. Então, nós íamos para lá e esperava dar aquela chuva de verão, muito forte, e todos os turistas que iam de carro normal não conseguiam voltar. Bah. E nós estávamos lá com o Jeep, já com os cabos esperando para rebocar. Tu tá então, a brincando? gente passava o Fazia dia... um dinheiro ali, hein? Passava o dia todo na praia, comendo camarão, peixe, essas coisas. No final do dia a gente rebocava os carros pro morro acima para ganhar o dinheiro para pagar a conta da praia. Que loucura, cara. Que legal, expertise, hein? Já. Quantos anos tu tinha nessa época? Ah, eu tinha uns 14. 14 anos, cara. Lembra, a tua infância foi legal? Gostou? Muito boa. Eu aproveitei saudade, mais. E era aquela infância raiz, né? Nós andávamos de mountain bike, Sim. nadávamos, fazíamos... Chegou a andar de skate? Andei de skate. Eu andei de skate. Bicicross, cara. Então, eu fui umas 2 ou 3 etapas do Open de verão de mountain bike. Então eu participei, cheguei a ganhar. E 2 colegas meus da cidade que passeavam com a gente foram campeões mundiais de mountain bike lá da nossa região. E nessa questão de... Motivo de orgulho, hein, cara? Não, essa questão de natureza mesmo, de poder escalar morro, de se embrear no mato e ficar 15, 20 dias dando a volta na ilha que não tinha estrada. Sim. Era muito bacana. Tempo bom, tempo bom. Tu conheceu tua esposa como? Vamos falar da família agora. Minha esposa eu conheci aqui em Santa Catarina. A família dela é aqui de São Francisco do Sul. Quando eu me mudei para Balneário Camboriú, com ela? 26 anos. 26 anos, 26 cara. anos. Sensacional, cara. Parabéns. Fazendo olha, 26 anos aí de casado. Parabéns. Tenho uma filha já de 24 anos. Pô, tu começou cedo, hein, cara? Comecei com 20 anos já. Com 20 anos, como é o nome da tua filha? Brenda. Brenda, beijo pra ti, ó, o paizão aí comigo, gravando aqui no estúdio do Valor Entrevista, já segue aí e compartilha depois o vídeo, hein? Isso, e a gente começou a namorar logo que eu cheguei aqui na nossa região, né? Imagina, o paulista, chega aqui, as louras... As mulheres catarinenses, Não, né, são demais, são São bonitas lindas. demais. O povo aqui é muito bonito em geral, né? E a primeira loira de olho azul que eu achei foi essa aqui é minha. A minha tem olho verde também, rapaz. Aqui a gente brinca, né? É o único estado que o feio também namora mulher bonita. Mas, Porra, tem mulher bonita pra todo lado aqui, não, rapaz. tem, se fechar o olho, taca a pedra, cai na Tu cabeça de uma tais mulher é louco, bonita. cara. Parabéns às mulheres catarinenses, vocês são maravilhosas e, claro, também muito profissionais, espertas e sempre buscando melhorar a qualidade de vida da família também. Sim. E desse casamento veio a Brenda. Veio a Brenda. A Brenda é um sonho realizado. Eu falo para ela e para minha esposa que ela foi o meu melhor projeto. Então a gente trabalhou nesses anos todos aí para dar uma condição boa. Hoje, graças a Deus, ela está formada. Ela se formou em estética aqui na Univale, da nossa Legal. Univale. A gente conseguiu proporcionar aí de ela fazer alguns intercâmbios e hoje ela mora nos Estados Unidos, né? Ela tem uma clínica lá nos Estados Unidos. Ela mora em que lugar lá? Ela mora em Lake Worth, lá na Flórida. É ela aqui? Essa é minha esposa. Essa é a esposa, né? Eu tô zapeando aqui no meio da conversa, eu tô zapeando aqui o Instagram dele aqui, ó. Essa Que é minha legal, esposa. cara. A filhona, essa é minha filha. Ah, tá aqui a filhona. Ó. Esse o cachorro que tu falou Esse que tem? é o Durex. Porra, olha o Durex. Caramba, mano. Gigante, né? Esse é o Durex. Eu tenho 2 bulldogs ingleses em casa. Eu já vou seguir aqui a Brenda também, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho 2 bulldogs ingleses e... Ela é esteticista. Esteticista. Que legal, cara. Olha aqui, isso aqui é o... É o casamento dela. É o casamento Foi dela? o casamento da minha filha. Porra, sensacional. Hoje cara. ela tá... Parabéns. Olha só, tá bonita aqui, hein, cara? Vai ser Hein, maquiagem. Rafa? Tá bonito o cara que tu viu, Rafa, Esse é um no Instagram dele, cara? maquiagem. Que legal. Pessoal, a gente está conversando com o Laércio Atti, aqui uma conversa bem informal. Estamos na reta final aqui do ano de 2022, que eu acredito que tenha sido para você, assim como também para o Rafael, um ano de muito trabalho, de muita produção, um ano muito bom, principalmente nas questões profissionais. E no nosso segundo bloco, a gente vai abordar justamente isso. Vamos falar um pouco de investimento, de gestão financeira. Eu quero que você entregue para a nossa audiência
3 dicas interessantes sobre a questão da gestão financeira, que é muito importante nos dias atuais. Essa é a outra paixão, né? Que eu sei que é outra paixão sua. Você falou que pratica esporte, né? Isso, gente. O quê? Atualmente eu sou atleta de jiu-jitsu, pratico... Porra, você luta, cara? Luto jiu-jitsu já há um bom tempo, há mais de 20 anos. Sou paraquedista também. Mentira! Isso é verdade. Porra, cara, olha aí, por que não falou, Rafael? A gente está recebendo aqui o nosso parceiro, escritor também, professor, Rafael tá aqui. Tem um vídeo com ele, tá? Já aproveita aí e segue, acompanha o nosso vídeo, tá lá no canal Valor Entrevista. O Rafael também é da área de finanças. Então, muito obrigado, Rafael, pela tua presença aqui no estúdio. Tamo junto. E tu é paraquedista? Paraquedista. Porra, deve ser legal, né? Aquilo. Mas foi o que eu falei, eu sempre tô aprendendo alguma coisa nova. Cara, e uma das coisas que louca. estava na lista é saltar de paraquedas. Sim. Então eu fiz um salto duplo. Sou atirador esportivo também. Tu diz, então, eu tô vendo aqui que... olha aí, esse curso que você tá vendo aí, eu fiz um curso junto com a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu fiz lá em São Paulo. Fiz alguns cursos, então eu sou CAC, né? Tu é CAC, cara? Eu sou CAC, então atirador esportivo. Gosto também de viajar de moto, já fiz um mototurismo, então eu já fui até o Chile de moto. Porra, então, que legal, parabéns, cara. Eu vou aproveitar e falar da TF Armas aqui de Gaspar. Boa. Conhece? Não conheço, não fui. É aqui pertinho, tá? Dá uns 5 minutinhos de carro. Se quiser passar lá depois, ó, procura lá o Eto, ele que é o sócio proprietário lá também, faz um atendimento excelente. Tem um vídeo dele também aqui no canal, tá, pessoal? Então quer dizer que tu também é atirador, sim, paraquedista? Eu gosto de fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Mas pra gente ir pro nosso segundo bloco, você sempre trabalhou muito. Sim. E agora você tá dando uma desacelerada. Na realidade, a gente sempre trabalhou bastante dentro de empresas e suando a camisa, né, para um único time. E agora a gente decidiu dar uma desacelerada na vida, curtir um pouco mais a família, né, e passar também um pouco desse conhecimento para outras empresas de tudo que a gente já viveu, né. Isso daí é fundamental, não adianta ficar tudo para você, você tem que compartilhar com isso, é uma filosofia de vida. E você... sendo CLT, estando numa única empresa, você acaba não conseguindo fazer esses network. Então a gente leva um pouco das empresas, da experiência de empresas anteriores que a gente passou. Eu trabalhei na antiga Perdigão, a atual BRF, olha só, na parte de controladoria de lá, então eu levo um pouco dessa bagagem também para lá, da Dudalina, como a gente já falou. Trabalhei em escritório contábil também, então eu tenho desde a base, né, do que é a contabilidade e passando por empresas multinacionais, e agora a gente quer levar isso também para outras empresas de pequeno porte, empresas da nossa região, que daqui a pouco não conseguem ter um profissional, né, com uma experiência dessa dentro da própria empresa, mas que a gente consegue de fora dar algumas diretrizes, sim, suporte. E dar um suporte para essas empresas também, para que no futuro elas se tornem grandes empresas. Tem uma coisa também que é muito importante a gente abordar, que é por que eu devo contratar o especialista em gestão financeira e controladoria, Laércio Atti? Bom, Alan, o que acontece é o seguinte, ninguém conhece o seu negócio melhor do que o próprio proprietário, né? Sim. O dono do negócio. E o dono do negócio, ele tem que cuidar de uma coisa essencial, que é vender o seu negócio, vender o seu serviço, se ele for médico, se ele tiver uma loja, se ele tiver uma empresa. Então ele tem que focar no que é importante para o negócio dele, que é vender o seu negócio. Sim. E o consultor financeiro, ele vem auxiliar na questão de dados. O que ele mais tem que vender, o que ele melhor tem que vender, como está sendo o resultado dessas vendas, o quanto de margem de contribuição cada produto está deixando. Sim. Então, o proprietário ele não tem estrutura para pensar tudo isso. Então, ele começa a ter que delegar algumas informações. Entendi. Então, nessa delegação de informações, um consultor financeiro que não tem emoção
quanto ao negócio dele, consegue passar essas informações com mais frieza, com mais dados estatísticos. Estar de fora, né? Isso. Olhar para o negócio de uma forma diferente, porque quem está dentro às vezes não enxerga, né? Então esse olhar de fora, essa segunda opinião, ela é muito importante para tudo isso. E outra coisa que é importante também é quem está no dia a dia, por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa no dia a dia, elas estão constantemente apagando fogo, apagando incêndio. E elas não têm tempo de pensar estrategicamente no negócio. Olha só. Então quem vem de fora não tem essa cobrança de estar respondendo e-mail, de o telefone estar tocando, e você consegue passar e cobrar essa parte estratégica do negócio para que o negócio possa evoluir tudo que tem para ganhar de mercado, tudo que tem de melhor, e a gente fazer aquele explorar, né, os pontos fortes, os pontos... Claro. Fazer um diagnóstico pontual e ajudar você a evoluir. E a região que você atende? Porque nós estamos aqui na região do Vale Europeu, mas atende litoral também, atende serra? Agora a gente tem uma ferramenta fantástica, que é a internet. Então a gente consegue atender aqui na nossa região presencialmente. Sim. Aqui Itajaí, litoral. Mas hoje, por exemplo, eu atendo uma empresa lá no Paraná, lá em Ampere, por exemplo, fica a 700 quilômetros daqui, e a gente consegue fazer isso tudo remotamente. Olha só que legal. Eu daqui eu consigo acessar o sistema deles, fazer as videochamadas, as conferências. Hein, então não tem mais barreira, não tem mais barreira geográfica. Né, não tem mais limites. Não. E isso é o futuro, né? Hoje a gente consegue trabalhar em qualquer canto do Brasil aí, e lógico, algumas vezes se faz necessário estar presencial nos primeiros contatos, mas isso não é impeditivo. Né? Depois do comercial, voltamos aqui o papo com o Laércio Atti, lá da cidade de Barra Velha, nos fazendo uma visita muito especial aqui na nossa querida cidade de Gaspar, a capital nacional da moda infantil, que aliás aqui tem muitos clientes para você atender, cara. O potencial da cidade de Gaspar é enorme. Agora a gente vai fazer o vídeo um pouco mais técnico. E claro, um vídeo para atender as demandas e as necessidades de vocês que nos assistem. Então a gente está trazendo aqui o especialista em gestão financeira e controladoria. E eu quero começar esse segundo bloco te perguntando justamente isso. O que é a gestão financeira? A gestão financeira é a empresa ter o controle de todo o fluxo de todos os recursos dentro da empresa. Então não é só um fluxo de caixa, é o teu fluxo de estoque, é o teu contas a pagar, é o teu contas a receber, se preocupar com a quantidade de clientes que você atende, com a qualidade dos teus fornecedores. Então a gestão financeira está englobada com todo o patrimônio da empresa. Então uma boa gestão financeira leva a empresa a ter melhores resultados, mais segurança econômica e, lógico, gerar lucro para os seus proprietários, para os seus sócios. E evoluir. E evoluir, principalmente. Né? E controladoria, que é uma das tuas especialidades também. A controladoria ela é um pouco mais ampla. Ela cuida basicamente da cultura da empresa, cuida dos processos da empresa, né? E não do... Então ela vai cuidar para que todas as normas sejam cumpridas, e ela transforma dados e informações para a tomada de decisão dos gestores. Sim. Então ela pega toda aquela salada de números, aquela vasta gama de informação que chega da contabilidade, que chega do setor de vendas, aglutina tudo isso e transforma em dados. Claro, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. E para quem precisa trabalhar essas questões financeiras, como é que é o estudo disso, cara? Onde foi que tu te alimentou de informação? Eu sei que foi muito na prática, pelas experiências que você teve, mas tem livros também, tem séries, tem filmes, como é que a gente faz? A princípio a pessoa tem que ter uma base, o ideal que seja uma base, no meu caso a minha base eu sou formado em contabilidade, sou formado em administração também. Sim. Fiz uma pós-graduação na parte de finanças e controladoria. Sim. E agora eu terminei mais um ano em finanças, banking e investimentos. Então tem que estar sempre antenado e atualizado. Tem que estar sempre antenado e atualizado. Que legal. E fora isso, você tem uma literatura aí que dá suporte a tudo isso. E
o que eu acho mais importante, o dia a dia. A pessoa tem que correr atrás. O profissional da área de controladoria, da parte de finanças, ele não pode ter a preguiça e esperar que as informações cheguem até ele. Então, ele tem que levantar mesmo da cadeira e beber na fonte, lá no chão de fábrica, entender como que o processo é feito. Sim. Deixa eu te perguntar, todo mundo pode trabalhar essas questões financeiras? Dá para trabalhar? A gente vai falar isso no segundo bloco, pessoal, mas eu só vou dar aqui uma pinceladinha. Jovens podem trabalhar essas questões financeiras, aprender sobre isso? Pode. O jovem, ele precisa, na realidade, né, aprender o quanto antes a fazer a gestão financeira. A gente tem hoje um leque de pessoas endividadas no Brasil em função dessa questão de má gestão financeira. Pessoas que gastam mais do que ganham, empresas que não têm controle dos seus gastos e não sabem para onde que está o dinheiro. Uma das maiores perguntas que a gente recebe quando a gente chega nas empresas é: olha, eu nunca trabalhei tanto, mas eu não vejo dinheiro. Eu não sei para onde é que está indo meu dinheiro. Então a gente tem essa responsabilidade de mostrar o que está sendo feito de errado e para onde é que está indo o dinheiro. Que é isso que o empreendedor, o jovem, precisa saber. O quanto eu recebi, todo mundo sabe. Agora, para onde é que foi? Exato. As experiências que você teve, agora eu quero abordar isso, porque como a gente sabe, nós somos formados pelas experiências que nós vivemos. Perfeito. Você trabalhou na Dudalina, trabalhou também na Perdigão, que hoje é a BRF. Como foi essas experiências para formar o Laércio, que atua hoje como consultor? Então, na realidade, eu comecei nessa parte trabalhando em escritório de contabilidade. Então, eu tive uma passagem de 4 anos no escritório de contabilidade, onde a gente aprendia como se faz o trabalho, né, durante a faculdade ali, e aprendendo o que era contabilidade. E eu achava que a contabilidade não era o meu foco. Eu achava que a contabilidade, no escritório de contabilidade, servia apenas para atender o fisco, para atender o governo. E não era isso que eu queria. Eu não queria ajudar o governo, eu queria ajudar o empresário. Claro. E aí eu comecei a partir para a contabilidade gerencial, que é o primeiro passo da controladoria. Pegar todas aquelas informações contábeis e transformar isso em informação para o empresário. Então gerava relatórios, ia nas empresas tirar essas dúvidas. E aí eu decidi que eu precisava ganhar mais experiências. E foi isso que surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar dentro da BRF na área de custos. Legal. Primeiramente. E a BRF é uma multinacional na época, tinha 60 mil funcionários, fábricas fora do Brasil, escritórios fora do Brasil também. E lá eu tive a grata surpresa, né, de poder... A satisfação de aos poucos ir agregando valor e ser convidado para trabalhar no lugar que me ia dar um brilho nos olhos. Eu fui para a área de informações gerenciais, onde a gente levantava todas as informações que eram divulgadas para a CVM, né? A publicação de balanço para os acionistas, e isso era o que me deixou encantado, né? Você poder esmiuçar todo aquele processo produtivo e transformar aquilo em gráficos, em números. Sensacional, né? E mostrar para todo mundo: olha, é aqui que eu trabalho, é isso que a gente faz, é assim que acontece. Sim. E na Dudalina, como é que foi a experiência? A Dudalina, eu comecei como analista de custos. Depois eu fui para a supervisão da controladoria. A gente chegou a ter uma equipe de quase 10 pessoas, entre auditores internos e tudo mais. A Dudalina foi um case, é um case até hoje de sucesso, um case de marca muito grande aqui no nosso estado e talvez no Brasil. É um exemplo. E nós conseguimos fazer um trabalho muito grande e aprendemos muito lá. Foram 6 anos, né? Foram 6 anos. E eu brinco ainda
que lá nós tivemos que aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? Sim. Porque nós desenhávamos um processo, quando a gente terminava de desenhar aquele processo, Já tinha outro. já tinha mudado, o negócio era muito dinâmico, então a gente... Mas isso é bom, pô. Não, isso é ótimo. Eles usam uma palavra muito bastante, né, que é a tal da resiliência, né, Claro. para provar o quanto o profissional aí sabe se moldar a pressão e tudo mais. E lá a resiliência foi trabalhada à exaustão. Você pode definir a sua passagem como uma grande resiliência e aprendizado. A resiliência e aprendizado. Foi um trampolim ali, e você vira referência de mercado, né? Então, era o que eu ia falar. Acaba que você pega agora toda essa experiência, Sim. nessas duas grandes marcas, né? Eu sei que tiveram outras, mas nessas duas grandes marcas, e aplica tudo em benefício das pessoas com a tua consultoria. Sim, você fala que quando você chega e fala, você tem experiência, por exemplo, a nossa região aqui, que é têxtil, né? Eu falei, não, eu tenho uma experiência na Dudalina. Putz, todo mundo fala, não, realmente, lá era legal. Se o cara tava lá, é porque o cara sabe alguma coisa. 100%, né? 100% padrão. Tem uma chancela, né? Você recebe uma chancela. Isso é legal pro currículo, né, cara? É verdade. O pessoal, quando eu estou prospectando, eu prospecto muito aqui pro canal Valor Entrevista. Hoje a gente passa parte do dia prospectando, vendendo o canal e parte do dia também entrevistando. E aí, de vez em quando, algumas pessoas falam, mas quem que tu já entrevistou? Putz. Aí a gente fala, bom, a gente já teve aqui a oportunidade de entrevistar algumas personalidades, tanto de Santa Catarina quanto do país, né? Aí o cara insiste às vezes, né? Tá, mas eu sou político. Olha, o atual presidente a gente entrevistou, o Ciro Gomes a gente entrevistou, tá? Ah, tá bom, porque tem isso também, né? Tem. As pessoas olham muito essas questões assim, ó, da tua autoridade. É o teu know-how, né? É o teu know-how. É o teu know-how. E aí quando você fala o que você já fez e onde você já trabalhou, só, opa, vamos lá que a gente não está conversando com qualquer um, né? E isso é legal também, cara, é muito bom. Eu quero apresentar agora para vocês, pessoal, o livro O que Ninguém Te Contou sobre Liberdade Financeira, que é do meu amigo Rafael com o Fernando. Eles escreveram esse livro justamente para te ajudar a economizar e também a organizar a sua vida financeira. Como ter mais dinheiro e dar os primeiros passos para fugir da roda da corrida dos ratos. Isso também filosofia de Robert Kiyosaki. Porra, cara, esse livro aqui é legal. Não, o Rafael, que é um dos autores do livro, trabalhou comigo lá na Dudalina também. Vem daí a nossa amizade, vem daí a nossa parceria. E o Rafael é uma pessoa que agregou muito também lá na Dudalina, na passagem dele para lá. O Rafael é responsável pelas informações financeiras de toda a parte de varejo. Então, todas as publicações de dados para a diretoria, do que se dizia das lojas do Dudalina, vinha dos relatórios que o Rafael gerava lá para a gente. Então, esse livro aqui, pessoal, eu tenho a dedicatória, tem um vídeo com o Rafael, tá aqui no canal também, então esse é meu presente. E eu quero só dar um spoiler aqui rapidinho, olha só. Vontade. Você quer realizar seus sonhos? Certamente a resposta foi sim. E quando o assunto é liberdade financeira, você pode procurar o Rafael na cidade de Blumenau. Além de escritor, ele é mestre também e professor universitário, um cara que entende muito. E claro, para estar andando com o Laércio, ele sabe muito bem aonde estão os bons. O Rafael é espetacular. Pessoal, a gente vai para o nosso terceiro e último bloco de um papo aqui incrível com o Laércio. Mas antes, Laércio, eu quero te fazer uma última perguntinha, porque Bora lá. É importante isso. Serviços que o Laércio oferece, como funcionam as finanças, cara? Vamos primeiro para os serviços. Quais são os serviços? Nós podemos ofertar alguma gama de serviço, desde a parte de organização financeira, propriamente dito. Legal. Por exemplo, muitas empresas hoje não têm um fluxo de caixa definido. Outra coisa que muitas empresas não têm, elas não sabem quanto é que custa o seu produto. Então essa parte de fichas de custo... Isso aí é bom, hein? Como precificar? Eu posso estar vendendo muito caro o meu produto e vendendo pouco em função disso. Eu posso estar vendendo muito barato e deixando de lucrar. Sim. Então as empresas também, em geral, elas fazem, como se diz, aquela conta de padeiro, né? Para chegar a um preço. Então a gente consegue passar toda a metodologia de como fazer isso
Nós podemos melhorar processo, fazer análise de processos dentro da empresa. Então nós fazemos umas visitas técnicas, sim, olhamos os processos e sugerimos algumas melhorias, fluxo de documento, melhoria contínua. Sim. Podemos dar treinamento para os colaboradores. Legal. Muitas empresas têm... A gente tem hoje uma falta de mão de obra muito grande no mercado. Então, um dos trabalhos que a gente pode fazer é treinar o profissional. Às vezes as empresas têm os profissionais de confiança, sim, mas esses profissionais não estão bem treinados. Então a gente, sim, consegue fazer esse treinamento focado no negócio do cliente. Sim. E o porte da empresa? Você atende pequeno, médio e grande porte? Isso. A gente tem atendido empresas, desde empresas familiares, onde trabalha pai, mãe, tem 8 ali funcionários, algumas coisas assim. E hoje eu também trabalho com empresas de grande porte, empresas que faturam 10, 12 milhões mês. Uhum. Então a gente consegue se adaptar à realidade da empresa. Sim. É um investimento que a empresa está fazendo, a empresa faz um investimento e às vezes ela não tem, por ser uma empresa pequena, não tem caixa para manter um profissional qualificado dentro da empresa dela, sim, full time. Sim. Então o que ela consegue fazer é contratar um serviço de um consultor e que se dedique 2, 3 horas por semana ou por mês a dar orientação nesse sentido para eles. Então isso é um investimento que os profissionais têm cada vez mais sentindo necessidade, né? Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa que é importante também a gente abordar, que é o seguinte: como é que funciona essa questão das finanças, cara, como é que tivesse que deixar uma dica aqui, 3 dicas importantes, quais seriam essas dicas? A finança, eu aprendi desde muito cedo que isso quem falava era meu pai ainda, que dinheiro não aceita desaforo. Uhum. Não sei se você já ouviu essa frase. Eu já ouvi. E o dinheiro, se você não cuidar dele com muito carinho, ele logo se faz. O dinheiro troca de mão muito rápido, muito fácil. Então, a primeira coisa é organização. As pessoas têm que se organizar. Então, tendo todas as suas receitas tabuladas, seja numa planilha de Excel, seja num sistema, não é? Num ERP, tendo suas despesas planilhadas, e mantendo um controle, um fluxo de caixa, sim, você sabe o quanto você tem para receber, sabe o quanto você pode gastar e o principal, ter uma reserva de emergência. Entendi. Isso serve tanto para a pessoa física como para as empresas. Sim. Pegamos uma pandemia, né? Saímos de uma, sim, pandemia, muitas empresas quebraram porque elas não tinham uma reserva de emergência, elas não conseguiam ficar 2, 3 meses com a porta fechada e quebraram porque as receitas foram para... Então, primeira coisa é se organizar, levar isso com como uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida, é isso mesmo. Porque o dinheiro ele tem que ser cuidado. E guardar, poupar, né? Aquela fábula da formiguinha e da cigarra lá, que se preparar para maus tempos, porque... Fundamental, ele vai chegar. Não dá para ter sol todo dia, né? Eventualmente a gente vai pegar algumas tempestades e a gente tem que estar preparado para isso. Sim. O meu filho, ele tem uma frase que ele diz assim: papai, se eu tenho dinheiro? Eu falo, tenho. Ele falou, mas o dinheiro não é seu. O dinheiro está... Meu filho tem 11 anos. Sim. O dinheiro está com você, mas o dinheiro é do mundo. O dinheiro é do mundo. Que louco, né, cara? Pessoal, a gente está conversando com um especialista em gestão financeira e controladoria, o Laércio Atti. E no nosso terceiro e último bloco, nós vamos também ter a presença do Rafael para falar do investir. E aí, eu te convido a permanecer aí acompanhando o nosso vídeo. Tá gostando do vídeo? Tá muito bacana. Tá legal? É um bate-papo gostoso, né? Bate-papo muito agradável, e a gente vai também, daqui a pouco no terceiro bloco, falar um pouco mais do livro O que Ninguém Te Contou sobre Liberdade Financeira, do Rafael e do Fernando. Então, para você que está aí, compartilhe o nosso vídeo, não saia daí, já voltamos. Terceiro e último bloco do nosso papo, e agora com presença marcante também, lá da cidade de Blumenau. Hoje a gente está internacional, viu? É Barra Velha, é Blumenau. Aqui ao meu lado o Rafael, escritor,
também do mercado financeiro e professor universitário. Ao lado dele, o Laércio. Papo sensacional sobre finanças. E agora vocês vão conhecer a Uinvestir, que é a empresa do Rafa, em parceria aí com o Laércio. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Claro. Obrigado, Rafael, obrigado mais uma vez pela enorme. tua presença. Dessa vez aqui no estúdio, nosso último vídeo, o pessoal foi lá no escritório dele, agora ele nos dá aqui o prazer de estar no estúdio conosco. Vamos falar da Uinvestir, dessa parceria de vocês, cara? Vamos sim. Eu agradeço o Lécio também pela parceria, né? São anos e anos aí na estrada. Antes de falar da Win, até se me permite, eu vi que vocês estavam no bloco anterior falando sobre o livro, né? E então, talvez não saibas, Alan, mas aqui na dedicatória, o nome do Lécio tá aqui, ó. Então, olha aí, cara, incentivador. Isso, então o Laércio, justamente, até se me permite ler aqui o trecho, né? Justamente eu faço essa dedicatória a ele justamente porque é o seguinte, o Laércio não só me mostrou o correto caminho da vida, como voltou anos depois e tem nos apoiado em cada passo. Que legal. Então esta frase, obrigado, né, mais uma vez, e ela é muito verdadeira porque, assim, o Laércio tem muita paciência, para ser sincero, né? A gente se conheceu lá na Dudalina, como ele citou antes, isso há 10 anos atrás, e eu era nem sei qual é a palavra que eu posso definir, uma criança, né? Adolescente ainda. Você tá com 32? Então, mas assim, apesar de na época lá então com meus 22, 23 anos, eu era muito infantil, para ser sincero. Né? Eu ainda tava naquela fase de contar piada e achar tudo engraçado, naquela fase. E o Lécio, apesar de ser muito firme, ele era firme de uma forma também assim, que relevava, né? Ele relevava de certa forma as brincadeiras e ele via sempre muito mais o lado bom. Então assim, o Rafael era um cara trabalhador, esforçado, era meio maluquinho, mas era uma pessoa do bem. E ele falou, poxa, não dá pra ser assim, né? Olha, tu quer continuar desse jeito? Beleza, ok, né? Segue assim. Eu sou muito feliz, sou muito animado, extrovertido. Ele foi um mentor. Nossa, essa é a palavra perfeita. Show. Foi o meu mentor, me ensinou tudo sobre controladoria, finanças, contabilidade. Então eu tive muita sorte, um prazer muito grande de ter, né, o Laércio próximo de mim e ter me guiado, e por isso que eu escrevi a dedicatória lá para ele, e me guiou quando eu mais precisava. Né? Sim, você vê, né, tem uma coisa que eu admiro demais nas pessoas, e eu quero compartilhar com vocês dois, que é a gratidão, né, cara? Você vê que as pessoas que estão do seu lado e são fiéis a você, você tem que valorizar. E isso é muito importante, sobretudo nos dias atuais, que tudo, Laércio, é networking. Tudo é networking. Eu tenho aquela frase famosa, 20% talento e 80% networking, é rede de contatos. Como é que ele foi como pupilo, vamos dizer assim? O Rafael é uma pessoa extraordinária, ele está falando aqui, mas é mais humildade da parte dele do que vontade, né? Às vezes a pessoa peca pelo excesso de vontade, às vezes a pessoa não tem experiência. Sim. E eu acho que quem está já mais tempo na estrada tem essa obrigação de abrir o caminho para a geração que está vindo atrás, né? Justamente. A gente tem uma diferença aí de um pouco mais de 10 anos, né? E querendo, eu sou de uma geração a mais. Somos, né? Eu tô com 43, tô novinho. Então somos uma geração diferente e é nossa obrigação, eu acho que é obrigação de todo mundo passar, né? Um pouco do conhecimento para as gerações que vêm para trás, logo atrás de vocês, e lógico, com isso você acaba aprendendo também, né? Lógico que o Rafael hoje tem muito mais a ensinar, até para mim, do que eu já ensinei para ele, né? O Rafael tem uma história de vida, um caminho muito bonito. Eu já falei isso várias vezes para ele. Vamos deixar gravado aqui o orgulho que eu tenho de ter ele aqui. Mas isso é muito verdade, Alan. Justamente um dos motivos que eu resolvi fazer o mestrado foi justamente essa questão. Eu falei, poxa, teve tanta gente boa que me ensinou tantas coisas. Nada mais justo que poder passar para frente esse conhecimento, né? Então, muitas vezes a pessoa é fácil criticar, né? Sim. Aquilo é ruim, aquilo poderia ser melhor, mas a pergunta que fica é, o que você tem feito, né? Porque você fala, eu tenho um professor que ele é ruim. Teu professor é ruim? Sério? Por que você tem feito para melhorar, né? Quanto você como aluno tem se esforçado, né? Então eu cobro isso dos meus alunos, porque assim, mesmo aquele professor que você acha ruim, olha o caminho que ele teve que passar para chegar onde chegou, né? Exato. Então assim, eu tive a oportunidade de aprender muito com o Laércio, e aí justamente depois eu fui fazer um mestrado para hoje poder repassar esses anos de
de luta. Eu comecei muito cedo, né? Apesar de novo, talvez esse é um ponto, né? Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, já, assim como o Laércio contou antes, que também começou a trabalhar cedo, eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? E aí a gente vai adquirindo essa experiência ao longo do tempo. Mas continuando, então, respondendo a tua pergunta, eu e o Laércio a gente trabalhava junto, aí depois cada um seguiu caminhos distintos. Eu gostaria de morar fora, eu queria trabalhar fora, então eu fui morar nos Estados Unidos, morei no Canadá, depois eu ajudei a Brenda, que é filha do Lécio. Verdade. Porra, ainda tem essa conexão, né? Tem essa conexão. Isso é legal. Quando a minha filha foi fazer o primeiro intercâmbio, eu lembrei logo do Rafa, que o Rafa na época estava empreendendo com uma empresa de viagens, né, nessa questão de intercâmbio. Então eu falei, olha, Rafa, por favor, a gente precisa de orientação, para como mandar, para onde ir e tudo mais, e o Rafa nos ajudou e a experiência dela foi fantástica, né? Ou seja, mandei a filha dele embora. Na verdade, durante a vida, vocês vão concordar com a gente, comigo, durante a vida a gente vai encontrando pessoas, né, cara, que a gente determina como anjos da nossa vida, né? E as pessoas vão fazendo coisas pela gente que a gente nem se dá conta, e às vezes a gente se pergunta, será que eu mereço tanto? E o lado humano é justamente para isso, cara. É como vocês fazem hoje com o Investir. Vocês auxiliam as pessoas no desenvolvimento financeiro da vida delas. As empresas da mesma maneira, né? Nós tentamos mostrar, né? Como o Rafa falou, a gente gosta de ensinar, a gente gosta de orientar. O Rafa tem isso também no DNA dele, né? Tanto é que fez o mestrado, hoje dá aula. E ao Investir nasceu da vontade do Rafa de passar esse conhecimento financeiro para as pessoas. E agora a gente entendeu também que a gente não pode mais só atender a pessoa física na questão do dinheiro. Nós precisamos ajudar elas no seu negócio, na sua empresa, porque é de lá que vem a grana da pessoa física. Exatamente. Então nós precisamos fazer que a pessoa jurídica dê resultado, sobre dinheiro para que a pessoa física possa ter uma tranquilidade financeira, possa ter uma qualidade de vida melhor. E quando a gente fala só de liberdade financeira, como diz ali no livro, a liberdade financeira ela pode ser traduzida como segurança. Perfeito. A segurança que a pessoa tem, e essa segurança se transforma numa qualidade de vida, porque daí a pessoa dorme melhor, se alimenta melhor, Sim. tem mais liberdade para poder estudar, para ter uma melhor saúde, uma qualidade de vida melhor. Então a liberdade financeira ela é uma segurança, ela é uma boia de salvação, uma boia que te permite dormir mais tranquilo, permite você E realizar outros sonhos. Curtir mais a sua família. Sim. Porque eu tive muito disso. Eu saía de casa cedo, minha filha estava dormindo, eu chegava, minha filha estava dormindo. Que loucura, eu passei por isso. Enquanto a gente não consegue atingir essa liberdade financeira, a gente não consegue absorver o que a vida é realmente. A vida passa, né, cara? Que é a família, que é curtir os amigos. E tomar as melhores decisões, eu diria. Muitas vezes a pessoa está infeliz, mas ela não consegue se desprender e aí exatamente. E a partir do momento que tem a liberdade financeira ou que está no caminho dela, você já começa a se permitir a tomar boas decisões. Exato. E aí, obviamente, que você vai sendo muito mais feliz na sua vida porque você vai buscando o que de fato você quer, né? Mas voltando ao assunto que a gente estava falando antes, então justamente eu e o Lécio, a gente acabou se separando, obviamente no sentido de cada um seguir o seu caminho, né? Porém, anos depois, ele falou que, olha, eu estou um pouquinho cansado de trabalhar dentro de empresa. Eu acho que até ele te contou isso no primeiro bloco e tal. Sim. Então, assim, tô cansado de sair de casa às 5 da manhã, voltar para casa depois das 8. E agora, justamente, eu atendendo uma empresa só, acaba justamente não conseguindo, né, atender outros empresários, outros empreendedores. Exato. Eu falei, poxa, então seria um prazer enorme, um orgulho enorme se você pudesse se juntar ao Investir. E eu fiz o convite para ele, então, ser nosso sócio. Ele aceitou. Que então, legal, cara. Então faz um ano aí que a gente é sócio e a gente tem atendido agora principalmente tanto o PF quanto o PJ, né? Sim. O meu foco sempre foi mais na pessoa física e até hoje, de fato, eu atuo mais na pessoa física em si. E aí o Lécio vem para somar no time e a gente atender justamente esse outro lado, os empreendedores e as empresas em geral, né? E a gente já fez alguns serviços juntos aí e realmente o resultado é incrível, assim. Então eu já tinha um cliente na pessoa física
e atendia ele, e ele falou, poxa, mas lá na minha empresa eu precisava, o mesmo que tu fez por mim na pessoa física, que tu organizou minhas finanças da pessoa física, tu me ajudou a investir, tu encontrou os melhores investimentos, poxa, eu sinto que lá na minha empresa eu tenho essa dificuldade. Aí eu falei, não, mas aí não é só comigo, eu posso até estar junto, eu vou até acompanhar, mas aí a gente vai ter que chamar o especialista de verdade. Porra, então aí foi uma união perfeita, né, cara? Porque você é especialista em CPF, vamos falar assim, né? E ele em CNPJ, com a bagagem que ele já tem. Quando vocês colocam isso tudo no mesmo pacote, vocês entregam um presente incrível para quem está assistindo a gente agora, né? É uma mudança de paradigma, a gente abre, tira uma venda mesmo, porque são relatos que a gente recebeu aí de que é uma virada de chave. Foi é uma virada de chave. O cara começa a enxergar o negócio dele de uma outra forma, tem mais controle e a pessoa física dele também tá bem resguardada. Então, quais são os produtos que vocês ofertam lá? Excelente. Então, assim, eu continuo atuando na pessoa física, a parte de treinamentos. Tá. Então, educação financeira, diversificação de investimento, bolsa de valores, opções, a parte de criptomoedas. O Lécio lançou agora recentemente o curso de HP12C. Olha aí. A gente tem no celular aí, né? Mas essa é uma calculadora técnica, né? Sim. A gente tem o curso de Excel também. E aí depois entra todo o serviço do Lécio na pessoa jurídica. Daí o Lécio pode até contar mais o que tudo, parte de indicadores. Isso, a gente pode trabalhar na parte de indicadores, a gente pode trabalhar na parte de processos, fluxo de caixa, montagem de DRE, né? Os demonstrativos de resultado. Auditoria também, né? Podemos fazer a parte de auditoria, montagem de KPIs, né, que são os indicadores de desempenho. Então a gente pode fazer a parte de orçamento. Muitas empresas hoje trabalham sem orçamento, eles não sabem qual é a projeção de faturamento do ano, quanto que eles vão gastar, o quanto que eles vão investir, em que período eles podem investir. Então a gente falando de pandemia, né? Produto essencial, porra. Aqui, serviço incrível de vocês, parabéns. A parte também de estoques, gestão de estoque, muito do dinheiro da empresa está parado hoje em estoque, então essa boa gestão de estoque é essencial para a empresa. Sim. Então às vezes o empresário acha que comprar e ter sempre um estoque, e quando ele vê, ele tem estoque parado há mais de 7 meses, 8 meses, 1 ano. Dinheiro parado. Eu confesso que até eu, quando ouço, eu fico impressionado. Você fala, cara, olha só quanta coisa que a gente faz. Né? Porque muitas vezes o serviço, ele vai fazendo tudo ao mesmo tempo lá na empresa, já vai mostrando os resultados. Só quando para listar, até eu, que estou na área há tantos anos, fico impressionado, te surpreende com a quantidade de coisas que a gente acaba fazendo na empresa. Eu fiz um trabalho com uma empresa recentemente e revisando o cadastro dos produtos, uma empresa que utiliza um ERP robusto, né? E os produtos são cadastrados e a nossa realidade tributária é muito complexa. É um manicômio. É um manicômio, exatamente. E numa das revisões a gente identificou que uma leva de produtos estavam com o cadastro errado dentro do sistema. Nossa! E durante esse ano eles já tinham pago mais de 130 mil reais indevidamente por erro de um cadastro. E aí, às vezes, o trabalho do consultor vai sair caro. 130 mil num produto. Então imagina todo o resultado do trabalho. Nossa Senhora. Então você corrige, dali para frente o produto, você para de pagar imposto indevidamente para aquele produto e você tem uns 130 mil ali a recuperar. Isso é só um detalhe, né? Um detalhe que a gente está falando. Então, imagina o serviço como um todo, né? Sim. E você precisa comprar todo esse pacote? Não precisa comprar todo esse pacote. Sim. Então, a gente tem empresas que... Não, eu só quero ver isso. Sim. Só que uma coisa vai levando a outra. Então, a prateleira está à disposição, são vários produtos e serviços, mas você pincela o que você acha mais interessante para aquele momento. O que é a sua prioridade no momento. Por exemplo, eu não tenho fluxo de caixa, eu não sei quanto que eu tenho que pagar, quais são as contas que eu tenho que pagar. Então tá bom, então vamos estruturar um fluxo de caixa. Vamos treinar o seu colaborador para que ele consiga dar manutenção nesse fluxo de caixa. Mas eu não tenho sistema, não tem problema. Vamos trabalhar com o Excel, que é uma excelente ferramenta. Putz, mas eu sou ruim em Excel. Putz, a empresa consegue dar um treinamento de Excel para os seus colaboradores. Uma coisa que eu acho que é legal também é justamente quanto que vai me custar isso? Então, tá muito sofisticado. Então. Esse negócio vai ficar caro, né?
Então, as pessoas pensam dessa maneira. Então, vamos esclarecer isso, né? Eu acho que é bem bacana, assim, porque tem alguns serviços, como esse que o Léo citou, da implementação do fluxo de caixa, ele vai ser super em conta. Então, assim, como funciona? A primeira conversa não tem nenhum custo e nenhum compromisso. Então, assim, liga, né? Entra em contato com a gente, fala assim, gostaria de uma visita aqui na empresa, bate o papo, mostra as dificuldades, né? Qual que é a demanda, e justamente a gente entra e fala, olha, para fazer esse serviço seriam tantas horas e esse é o valor. Sim. Se a pessoa achar que realmente ficou salgado e que está fora do que ela esperava, ok, né? Paciência. Sim. Mas aí justamente vai se trabalhando, não, então se a gente colocar isso, tira isso, vai negociando e chega no montante, no valor que seja. Então a gente pode, desde a empresa terceirizar o serviço com a gente, nós fazemos esse serviço, como a gente pode capacitar alguém dentro da empresa para fazer o trabalho que ela precisa. São duas vertentes importantíssimas, porque tem pessoas que, eu tô com um colaborador aqui que precisa desse conhecimento. Então vocês vão lá e treinam. Às vezes é um colaborador de anos de empresa, que é aquele colaborador de confiança. Sim. E precisa de um upgrade. Vamos falar assim, a gente precisa de um upgrade aqui no meu... E aí levar um choque, né? Precisa dar um choque. E a abrangência de vocês? Pequenas, médias e grandes empresas, como é que a Investir trabalha? Não fazemos distinção, a gente está aqui para ajudar quem precisa de ajuda, seja ela pequena, média ou grande empresa. Desculpa até interromper, mas tem um ponto que é bacana também trazer, é que como eu sou assessor de investimentos da BRA, que é uma credenciada XP Investimentos, que é a maior corretora da América Latina, a gente consegue nas empresas também trazer toda essa minha expertise e trazer essa parte de investimentos para empresas que têm caixa saudável e caixa sobrando, né? Então eu consigo entrar tanto na pessoa física com todos os serviços bancários que a XP oferece, consigo entrar na pessoa jurídica com todos os serviços bancários novamente da XP, e ainda então eu entro com toda a parte da pessoa física, na pessoa jurídica desse investing banking, e ainda eu entro com toda essa parte de consultoria de indicadores, fluxo de caixa, análise dos lucros, tributos. Então, assim, por isso que a gente fala, de fato, é um casamento perfeito que vai conseguir atender o empresário e o empreendedor nas duas principais, na área financeira como um todo, nas duas principais fontes de renda dele. E a gente tem uma vantagem que nós temos experiência prática da coisa. Segmentos têxteis, segmentos diversos aí. Sim. E a bagagem é teórica também, tanto o Rafa, mestre em contabilidade. Putz, é outro nível. É um outro nível. Para você que está nos acompanhando aí, nós estamos conversando com o Rafael e o Laércio, dois especialistas nos segmentos também financeiros, mais duas pessoas que estão aqui à disposição para te ajudar, para contribuir, e claro, com um currículo enorme. Já morou fora do país, é mestre, aquele homem ali, até de paraquedas ele pula, pô. Eu falo assim, esse tipo de coisa eu vou deixar mais quando eu ficar velhinho. Não vou buscar isso agora não, vai que não é paraquedas, eu não gosto disso não. O paraquedas é uma excelente experiência, eu aconselho todo mundo. Uma válvula de escape legal, hein, cara? Um salto pelo menos uma vez na vida vale a pena. Sabe que ele é faixa quase preta. Então, ainda luta, quase faixa preta. Só que assim, eu fiz muitos anos de luta também, eu vivo chamando ele pro rola e não tem coragem não. Vou perder o amigo assim de longa data por bobeira, por causa de vaidade. Não, cara, eu quebro o braço dele e vão querer me prender pro negócio de agredir idoso. Tá? Tem o ECA, né, o Instituto do... Pessoal, a gente está conversando com o Rafael e o Laércio, eles são da Investir. Então vou passar aqui um Instagram para vocês. Tudo sobre o universo financeiro, mais de 10 anos de experiência, mais de 300 alunos. Então conheça o trabalho deles. São 6.919 pessoas seguindo o perfil deles aqui no Instagram. Para a gente fechar as considerações de vocês, mas antes eu quero já agradecer novamente, Rafael, pela parceria. Laércio, adorei te conhecer, cara. Prazer, parabéns por tudo. E a Lente do Valor Entrevista está com vocês para as considerações finais. Acho que um ponto relevante de a gente citar, tanto eu quanto o Léo quanto o Fernando, a gente não tem tanto essa habilidade digital das influencers, desse TikTok e tal, né? Então, no nosso Insta, nas nossas redes sociais, a gente não é tão ativo quanto poderia ser. A gente tenta postar sempre que pode, né? Mas eu diria assim que
a gente tem muito mais habilidade quando chega ali no dia a dia. Sim. Então fala assim, olha, a gente precisa de um Mão na serviço, massa. a gente precisa de alguém que entregue o que foi combinado. Sim. Enquanto isso, a gente é super tranquilo, né? Agora, então, assim, a gente não tem tanta essa presença digital, não faz videozinho, não é tão habilidoso com essas questões, mas quando precisa resolver alguma questão, acho que É o simples que funciona, né? acho que isso É o simples que funciona. Menos é mais. Menos é Não mais. precisa. Eu digo que às vezes muita informação atrapalha. Então não adianta eu chegar numa empresa lá e jogar toda essa, como a gente falou, toda essa prateleira de coisa no colo do empresário, que ele fala assim, não, isso aqui não vai funcionar, não tem nem gente para fazer isso rodar. Então é o simples que funciona. Qual que é o seu problema? Onde é que dói, né? Dói aqui, então é aqui que nós vamos tratar. O restante, eu falo que é a florzinha, né? O restante é floreio, a gente vai fazer as florzinhas. Perfumaria. É perfumaria que não precisa. Então, assim, vamos resolver o problema. O problema é fluxo de caixa? Vamos resolver o teu fluxo de caixa. Meu problema é que eu não sei precificar meu produto. A gente vai te auxiliar qual é a melhor maneira de precificar o teu produto com a metodologia, mas para a sua realidade. Sim. Cada empresa ela é individual, assim como as pessoas, cada uma tem a sua cultura. A gente não quer mudar a cultura de empresa nenhuma. Sim. A gente quer melhorar e potencializar o que cada um tem de melhor. Sim. Né? E auxiliando da forma que a gente sabe, que é a parte financeira, que é a parte contábil, que é a parte gerencial. E de forma simples, eu acho que é super bacana. E de forma simples. Esse assunto, porque eu atendi uma empresa e justamente eles tinham contratado anteriormente uma outra empresa de consultoria e eles fizeram tudo muito complexo. E a empresa só tinha 4 funcionários. Então, assim, quando eu cheguei lá e falei, poxa, a gente não consegue entender o que está aqui, a gente não consegue dar manutenção, porque ficou difícil para a gente, muito legislação e muita questão de estoque aqui, a gente não está se entendendo. E aí, justamente, eu montei lá para ele o DRE, o balanço patrimonial, da forma mais simples possível, e eles usam lá, e eles me agradecem até hoje, eles são meus clientes hoje lá na XP, tanto na PJ quanto na pessoa física, Que maravilha. fazem importação, fazem um dólar lá pela XP, Que legal. fazem um câmbio, então assim, e eu fico... Motivo de orgulho, pô. Nossa, é muito orgulho de ver a empresa que estava lá com muita dificuldade, não sabia o custo, não sabia dar valor. Assim, sabe qual que é a grande verdade? O pessoal não sabe se dá lucro e quanto que dá de lucro. Sim. E assim, tá valendo a pena, qual que é a margem, qual o produto que eu devo vender, qual o produto que eu tenho que parar de vender. Sim. Só infelizmente não sabe isso, né? E aí justamente entra o Léo com toda a expertise dele e fala assim, olha, esse teu produto aqui te dá prejuízo. Sim. Se tu vende nesse preço, não, mas eu tô botando o dobro. Não adianta. A quantidade de horas que a máquina fica ligada para aquele produto. Exatamente. Toda a manutenção, os funcionários que vai. Então, assim, infelizmente, no geral, o empreendedor ele tem uma ideia muito boa, mas falta para ele o conhecimento técnico, contábil de custos. Exato. E aí entra o Les com a expertise e fala, olha, para esse produto aqui, tu não pode vender por 100. Sim. Ele está no prejuízo vendendo 100. Esse produto aqui tem que vender no mínimo a 130. Mas como assim? E aí justamente a gente destrincha e mostra, olha só, isso aqui custa tanto, esse processo custa tanto, esse processo custa tanto. E se tu vender a 130, fica no 0 a 0. Então se tu quiser ter uma margem de lucro 10%, tem que vender ele na verdade acima de 145. Então, né? Mudança de mindset. Isso, perfeito. É isso. Legal. Gente, sensacional. Aqui eu queria ficar mais tempo falando, porque é um assunto importantíssimo, você precisa disso, tem muitos jovens que precisam dessas orientações, sobretudo na nossa atual geração, mas eu vou fazer um convite para vocês voltarem aqui mais vezes. É um prazer. Tá? Para a gente montar outras estratégias aqui também, para informar você que acompanha o canal Valor Entrevista nessas questões financeiras que eu acredito ser fundamental para todos nós. Rafa, obrigado. Obrigado, eu agradeço muito pela parceria e desejo sucesso. A gente está na reta final do ano aí, então boas festas, né? Obrigado, mas a gente não para, né? Na verdade, justamente a gente tem todo um planejamento para 2023, nós estamos cursos novos, treinamentos novos. Então volta aqui em janeiro, pronto. E é a hora das empresas se planejarem, perfeito, né? Claro. Todo mundo faz aquela promessa de final de ano, aquela virada de ano. E chega dia 2 e não cumprir nada. E por que as empresas não fazem a mesma coisa? Então agora é o momento das empresas se planejarem para o novo cenário que vem aí, 2023. É um cenário que vem com bastante desafio, tanto econômico como político e social, porque não, né? A gente vem aí de uma divisão grande no país. E isso vai refletir na economia
de uma forma estrondosa. É a hora de se planejar, criar cenários Sem A, dúvida. B e C. É o momento. Né? Sem dúvida. Pensar agora, aproveitar esse reta final de ano e projetar como vai ser os seus próximos 2, 3 anos aí. É isso, Lécio. Obrigado também pela tua parceria, por estar aqui conosco. Saiu lá de Barra Velha para Obrigado. estar aqui na cidade de Gaspar, nos prestigiando também. Pessoal, gostou do vídeo? Gostou do papo? Eu achei sensacional. Obrigado de coração a presença dos dois. Nós estamos aqui agora em janeiro, faz 6 anos de canal, vamos chegar a 700 entrevistas produzidas já. Trabalho consolidado, graças a Deus, um trabalho sério, voltado a te informar da melhor maneira possível com diversos temas sobre o teu cotidiano. Um beijo no coração de vocês, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Tchau. Obrigado.